Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Nesta semana, dando sequência à série de entrevistas aos pré-candidatos a deputado de Sorocaba e região, estamos recebendo com muito prazer Raul Marcelo. Raul, é um prazer estar recebendo você novamente aqui no nosso cenário. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, Laíno, os nossos amigos aqui que estão assessorando aqui por trás das câmeras e as pessoas que acompanham em casa esse importante programa que trata do cenário local em Sorocaba. Raul, nós conversávamos recentemente aqui no cenário, mesmo logo depois da campanha para a Prefeitura de Sorocaba, você foi um dos candidatos. Eu acho que nos últimos 10, 12 anos, mais um pouquinho, você não deixou nenhuma eleição em branco. Você participou de todas? Então, na política tem essas coisas, né? Eu tenho construído nesses últimos anos um processo político que ele é coletivo, não é? Então, vai chegando essa época, assim, perto das eleições, já começam os pedidos, é impressionante isso. As pessoas vão na minha casa, no escritório, me ligam, porque a gente acabou criando uma referência política na cidade, até fora de Sorocaba também um pouco, né? E nós somos vistos como uma alternativa, um projeto alternativo ao que está aí, né? Então, todo período que antecede as eleições, a gente acaba fazendo coro às pessoas que pedem, que solicitam, que acham importante a nossa participação nos processos eleitorais. Lembrando aqui que nós entramos em várias eleições para participar mesmo, né? Tinha a primeira eleição para prefeito, a chance nossa era muito difícil, né? A gente entrou numa campanha assim, com um orçamento muito baixo, com um pequeno horário na televisão, mas para muitas pessoas em Sorocaba era importante demarcar campo naquele momento, ou seja, marcar uma posição. Então eu vejo o processo eleitoral muitas vezes assim, sabe? Como um processo de construção, de levantar propostas, levantar bandeiras. E é assim que a gente tem feito ao longo dessas eleições, nesses últimos 10, 12 anos, né? Participado de todas elas, mas com esse intuito de fazer um debate, discutir o desenvolvimento da cidade. E no caso estadual também aí os rumos do estado de São Paulo. Então é nessa perspectiva que a gente vê. Portanto eu não vejo o processo eleitoral assim como os vencidos e os derrotados, Por quê? Porque como a política, a ideia é você pensar o bem comum, então quanto mais propostas nós tivermos na mesa para que as pessoas possam escolher, eu acho que é melhor, né? Até porque depois, independente de quem ganha, às vezes a proposta daquele que foi derrotado nas urnas, ela é levada à frente para aquele que venceu, né? Mesmo sendo de outro partido ou tendo divergências políticas importantes. Então eu vejo o processo eleitoral com uma abrangência um pouco maior do que meramente a quantificar ali os votos na hora da urna, né? E isso se reflete mais ou menos na sua votação. E a questão do lograr o êxito de vencer a eleição é uma coisa muito relativa, porque você foi vereador em Sorocaba, na ocasião foi o vereador mais votado de Sorocaba, depois se elegeu deputado estadual com 40 e poucos mil votos, e na próxima eleição, que foi a eleição passada, você teve 56 mil votos, e não ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa, já que muitos deputados que estão lá tiveram menos votos do que você, isso por conta da legislação, do quociente eleitoral, a legenda não fez a quantidade. Mas isso mostra que a proposta está chegando nas pessoas, senão você não teria a votação aumentada, né? É curioso, a gente sempre aumentou as votações, né? Desde que eu participo dos processos eleitorais. Agora, essa eleição mesmo que você citou, que nós não tivemos o êxito eleitoral, mas tivemos o êxito político, que aumentamos em mais de 20 mil apoiadores no estado de São Paulo inteiro, né? É importante frisar que um dos fatores que motivou o baixo quociente eleitoral, ou seja, a baixa votação do PSOL naquela eleição, foi o fato de que o nosso candidato a presidente, o Plínio de Arruda Sampaio, ele não foi bem no estado de São Paulo e também não foi bem eleitoralmente no resto do país. Diferente da Luiz Helena, que teve uma votação razoável no país inteiro, né, em torno de 7% dos votos, e aí isso aumentou a votação do partido inteiro, no Brasil inteiro, e fez com que a gente se elegesse deputado estadual. Muita gente na época falava, então o pessoal agora, em vez de lançar o Plínio, porque o Plínio quase não aparecia nas pesquisas, tem que fazer uma coligação, uma aliança, e eu fui um daqueles que disse que não, que eu acho que nós temos que manter o nosso candidato a presidente, que é um partido que não tem candidato a presidente, na minha avaliação, não devia nem existir no Brasil, porque se o partido é uma parte da sociedade que pensa um projeto, na medida em que ele abre mão de tornar público esse projeto, não tendo um candidato, deixa de ser um partido na acepção verdadeira da palavra. Nacional. Projeto nacional, né? E aí, por isso que existe uma frustração, inclusive, por parte da juventude, porque nós temos hoje partidos, né, entre aspas, fisiológicos,
que nunca lança candidato para nada, para prefeito, para governador, para presidente, lança só para o parlamento, e acaba que depois negociando cargos para participar da administração pública, e depois acabam acontecendo esses escândalos que a gente vê, né? A diretoria da Petrobras mesmo é tudo fatiada por partidos políticos, né? Que nunca tem candidato a presidente da República. Então eu fui um dos que no pessoal defendeu que nós devíamos ter um candidato a presidente, no caso foi o Plínio, independente do resultado eleitoral, porque nós tínhamos que falar algumas coisas para o país, apresentar o nosso projeto. E nós sofremos essa derrota eleitoral por conta dessa oposição política nossa, né? Mas que eu acho que é importante, porque ficar 4 anos fora do parlamento não foi ruim, eu tenho minha profissão, segui tocando a minha vida, continuei fazendo política, inclusive, que dá para fazer política sem ter mandato também, né, nos movimentos sociais, discutindo nas universidades, né, no movimento estudantil, e estamos nos organizando para participar de mais outra eleição e vamos ter candidato novamente a presidente da República, porque eu acho que partido político tem que ter candidato para o executivo, não é? Só para não perder essa linha de raciocínio, o pré-candidato a presidência da República pelo PSOL é o senador pelo estado do Amapá, que eu particularmente tive a oportunidade de conhecer, fiz campanha lá no Amapá, e o Randolfo Rodrigues estava começando a carreira política, e o estado do Amapá é um estado que tem particularidades todas próprias, tem uma bancada federal de apenas 8 deputados, a política é praticamente concentrada em Macapá e Santana, que é o centro do estado, mas o Randolfo teve uma projeção e uma visibilidade nacional neste mandato de senador dele, e até, conversando com várias pessoas, falava o seguinte: o Randolfo tem às vezes a mesma postura que a Heloísa Helena, sem ser tão estourado, sem passar aquela coisa mais agressiva da Heloísa. E, em contrapartida, tem a juventude que o Plínio não tem uma coisa assim que o povo estava querendo, até por isso o Plínio não teve uma boa votação em São Paulo. Esse é o candidato que tem a cara do PSOL? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e digo mais, né? Eu fui do Movimento Estudantil no começo dos anos 90, no Fora Collor, e o Randolfo também era do Movimento Estudantil. Então é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo e tenho uma identificação, inclusive pessoal, com ele. Ele vem de uma região da Amazônia, né? Uma região importantíssima para o país, aliás, muito pouca discutida, o tema Amazônia no sul e no sudeste do Brasil. E hoje, por conta do desequilíbrio ambiental, é muito importante a questão da preservação da Amazônia. Aqui em Sorocaba nós estamos discutindo agora a questão da flora, né? Nós estamos na iminência de ter aí a possível exploração de recursos minerais aqui que podem inclusive vir a destruir a nossa flora aqui, que é a reserva ambiental que nós temos aqui na região da divisa de Sorocaba com Iperó, onde tem a primeira fundição de aço do Brasil, inclusive. Mas nós temos o pulmão, e é uma reserva ambiental enorme, que é a Amazônia, que está sendo destruída, inclusive com o avanço da soja, do gado, todo o desmatamento. E ele é um senador de lá que defendeu a manutenção do Código Florestal, a questão da manutenção do meio ambiente. Eu acho que esse é um tema importante. E além de ser jovem, né? Então tem muitas ideias novas, aí, principalmente em relação à política de drogas no país, não é? A questão da segurança pública, uma visão sobre educação. Eu acho que ele pode empolgar a juventude, em especial a juventude que foi para as ruas em junho. Né? Que é uma juventude que foi para as ruas, ela quer participar da política, mas não quer participar da política institucional. Que ela vê a política institucional assim muito contaminada, esse toma lá da cá, político carreirista. Sabe? Muita gente fala, Raul, você vai ficar sem mandato, daqui a pouco você vai estar aí, né? Vai mudar de partido para tentar se eleger, vai abrir mão dos seus ideais. Eu não vejo a política como carreira. Eu acho que, inclusive, os países nórdicos, né, a Holanda, a Suécia, a Suíça, e até alguns estados dos Estados Unidos, a política é vista como um serviço social. Sim. A pessoa é vereador, entendeu? Ela recebia o que ela recebia antes, quando ela trabalhava, depois, ou às vezes não tem nenhuma ajuda de custo pequena, né, para participar de uma reunião ou outra. Esses dias eu vi uma entrevista de uma brasileira que é vereadora num distrito de Paris, na França. É fantástico, ela vai receber uma ajuda de custo para participar das reuniões, enquanto vereadora, e o valor maior vai para o próprio partido, porque lá é o voto em lista e tal. Então, assim, a pessoa tem uma visão completamente distinta da função da política. E no Brasil, o político é visto como pompa, né? Pompa, status, a forma de se enriquecer. Então, nós temos essa... Só um minutinho para você, nós vamos para o intervalo, porque eu quero continuar esse assunto. Você já começou com a história das movimentações de junho do ano passado e eu queria continuar com você. Nós estamos conversando com o Raul Marcelo, aqui no nosso cenário nesta semana. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Máquinas e equipamentos de última geração e mão de obra qualificada que garantem serviços com extrema qualidade e precisão, sempre com muita segurança e agilidade. Serviços de guias e sarjetas, redes de água e esgoto, conservação e manutenção de rodovias, loteamentos, infraestrutura, pavimentação e terraplanagem em geral. Na Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora, o cliente pode escolher pelo serviço por empreitada ou por período, transformando projetos em grandes empreendimentos. A preocupação com o meio ambiente está no foco dos projetos do Grupo Céu Azul, sempre respeitando a legislação visando proteger a natureza. Grandes obras da cidade e de toda a região já contam com a marca Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Conheça mais em céuazulterraplanagem.com.br ou ligue para 2101-3446. Estamos de volta com o cenário desta semana, dando sequência às entrevistas dos pré-candidatos a deputados aqui por Sorocaba e região, conversando com o Raul Marcelo. No bloco anterior, a gente falava do Randolfo Rodrigues, pré-candidato a presidente lá do estado do Amapá, a coisa da juventude, e você falava que o jovem, esse jovem que fez o movimento, ele não está muito ligado nessa política, na política mais conhecida do voto, mas ele está a fim de participar. Eu tenho visto, e as pessoas às vezes em discussão começam a questionar, mas essa moçada está errada, a forma está errada, o jeito de fazer está errado. E eu que participei do movimento estudantil, fico feliz de eles estarem fazendo qualquer coisa. A forma certa ou errada vai se moldando no processo. O duro era quando essa moçada, e eu ficava muito triste, quando eu não via ninguém participando. Essa coisa está dando uma aquecida, não está? Então, é uma questão geracional também, né? Não que a gente esteja ficando velho, né? Mas é uma questão geracional. Eu mesmo fiz curso de datilografia. Eu né? também, no Senado. Então, hoje quase não existe mais curso de datilografia, né? As pessoas, principalmente os jovens, eles manuseiam o computador com a ponta dos dedos, né? Já é o toque, é o touchscreen, o próprio teclado está desaparecendo. Então, o livro mesmo, eu gosto de comprar o livro físico, não é? Mas às vezes o livro digital é mais barato, mas eu não tenho a mesma relação do livro digital com o livro físico. Né? E eu vejo essa moçada nova aí que o livro físico já faz parte do passado. A pessoa compra o livro CD, digital. Ninguém compra mais CD, ninguém. Então é uma geração que já tem novas práticas, né? Experiências novas, a questão do uso da internet, essa forma de ver a internet, né? Então eu acho que é uma geração nova que começa a se interessar pela participação política. E isso é muito importante para o Brasil, porque o Brasil, a grande questão no Brasil é a participação política. Né? O povo precisa participar da política, e essa juventude pode inspirar, inclusive, a grande parte da população, né? Os mais velhos também, a se interessar pelo processo político, porque é pela política que as grandes questões, os temas nacionais relevantes se decidem. Nós estamos falando aqui da Amazônia. Foi o Congresso Nacional que desmontou o Código Florestal que preservava a Amazônia. Então, foi a política que fez. Né? A questão da educação. O governador, o presidente, que determina que lugar vai ser feita uma universidade, ou se vai ter universidade ou não. Então, é o processo político que decide. E a juventude estava muito apática no Brasil. Né? Inclusive, nós estávamos vivendo uma situação de um tumor sem febre. O Brasil com enormes problemas e a população quieta, silente, em casa, tranquila. Então, acho que junho foi muito importante. A tarefa, que eu acho que daqueles que se preocupam com o futuro do país, independente de partido, independente de vai participar ativamente da eleição ou não, é entender o que aconteceu em junho. Eu acho que essa é a questão. Por quê? Porque a partir desse entendimento do que aconteceu em junho, nós podemos tirar dali alguns apontamentos para poder direcionar o desenvolvimento do país. E essa juventude está participando sim, eu acho que inclusive, talvez isso na minha avaliação tenha um reflexo grande no processo eleitoral, né? Não sei se ele vai ser capaz de interferir nos rumos da eleição geral, principalmente na eleição de presidente da República. Mas eu acho que para o parlamento, o movimento de junho vai ter uma inflexão grande. Né? Essa é a nossa esperança. Candidatura do PSOL a presidente da República e aos governos do Estado no Brasil inteiro vão dialogar com o movimento de junho, esse é o nosso esforço, porque eu acho que o futuro do país vai depender em grande medida da capacidade, né, daqueles que estão na política entender o que aconteceu em junho e refletir isso
dentro dos parlamentos. A mão inverteu. Hoje não é mais o político que vai dar o tom, é essa moçada, esse pessoal que saiu na rua que vai dar o tom do que eles querem. Aí tem a questão da democracia, né? Como as coisas se inverteram. Não é que se inverteram, né? Não, porque geralmente no Brasil, no Brasil como era? No Brasil, o professor Fábio Conde Comparato, que é um dos maiores constitucionalistas do país, ele tem uma frase que eu acho que é espetacular, ele fala assim: o Brasil é uma festa em que o povo nunca é convidado para participar no palco, né? Uhum. Entendeu? Como se fosse uma peça, uma grande peça de teatro, o povo fica ali sentado vendo o desenrolar da peça. Em alguns momentos, ele é chamado para aplaudir, se de pé ou se aplaude sentado, mas ele fica ali acompanhando. A questão que está colocada, e eu acho que é essa grande crise que tem no Brasil hoje, é que uma parte, não toda ela, uma parte da nação, uma parte da população, principalmente os jovens, começaram a se incomodar em ficar sentados assistindo a grande peça de teatro, né? Eles querem também participar. E eu acho que em junho mostrou isso. Sim. E é um desafio do Brasil, porque o Brasil nunca chamou o povo para participar de nada, né? Então, nos Estados Unidos, que é um país, né, que tem toda uma crítica à questão militar, né, tudo, a eleição da Califórnia, aquela eleição que elegeu o Schwarzenegger, governador, né, uma eleição inclusive pitoresca, o povo foi chamado para votar no governador e para decidir 36 assuntos, inclusive a questão da maconha, né? A população foi chamada para decidir assuntos que o parlamento não conseguia resolver. Então você tem a Munique, o governo, o poder local, né, de Munique, os políticos queriam fazer a Olimpíada de Inverno em Munique. E eles resolveram consultar a população. Falaram, não, isso é uma decisão que vai ter um gasto muito grande. Então, a população falou, não queremos, nós temos outras prioridades aqui. Na Suécia também aconteceu isso. Então você tem, isso eu estou dizendo aqui em relação a um evento grande que vai acontecer no Brasil agora, que é a Copa do Mundo. Sim. Então o governo brasileiro toma grandes medidas, grandes decisões políticas e não convida a população para nada, né? A Copa do Mundo, que vai gerar um gasto de 25 bilhões de reais, né? A população não foi chamada para falar se quer para fazer, se não quer, se vai fazer, como ela acha que tem que ser feita, como acha que não deve ser feita, né? A questão do Código Florestal que nós já citamos aqui, política de segurança, política de educação. Então a democracia brasileira é chamada para pagar a conta. A democracia brasileira é uma democracia linda no papel, não é? Linda no conceito, mas na prática, e isso não sou eu que estou dizendo, é o maior constitucionalista do país, o homem que escreveu uma proposta de constituição, não é, alternativa, que foi aprovada em 89. O Fábio Conde Comparato, ele disse que a Constituição, nós temos duas, ela opera em dois níveis. Um que é o nível formal, que é o que está escrito lá, que é lindo e maravilhoso, né? E outro que é a realidade mesmo, né? Que é lá no chão, parece aquela música do Biquíni Cavadão, né? Aqui embaixo as leis são diferentes, né? Entendeu? A democracia é o poder de todos, né? O poder emana do povo, tudo lindo, só que o povo nunca é chamado para participar, as pessoas tomam decisão. Eu acho que isso está um pouco no movimento de junho, né? As pessoas querem participar. Inclusive tem alguns projetos interessantes nesse sentido. Tem um projeto para facilitar a iniciativa popular, sabe que essas coletas de assinaturas que se faz pelo Avaz, na internet? Para por que não transformar isso de fato numa coisa que tenha validade jurídica? Claro. Muito mais. Nós temos aqui, estamos conversando sobre um problema na cidade. A gente tem uma ideia, a gente põe lá no Facebook ou na internet. E as pessoas, sempre precisa dar, a pessoa coloca lá o seu título de eleitor pela própria internet e aquilo vai para a Câmara para ser discutido, né? Então hoje com as novas mídias, né, os novos meios eletrônicos, até facilitou ainda mais a participação da população. Sim. Eu acho que esse é o desafio que está colocado. A intenção do PSOL é tratar muito desses temas mais profundos na eleição, sabe? Que eu acho que é na raiz, lá no fundo, é isso que está movendo as pessoas. Além dos problemas que a gente já conhece, que é saúde, educação, segurança. Mas as pessoas também querem participar, né? Tomar as rédeas aí dos destinos do país. E isso tem muito pouco no Brasil, infelizmente. O nosso país é um país que tem baixíssima participação popular. Baixíssima participação. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos já com o nosso último bloco do cenário desta semana, conversando com o ex-deputado, ex-vereador Raul Marcelo, aqui na sua Local TV. Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com Raul Marcelo, nosso último bloco.
Você, como eu disse no início do programa, foi candidato a prefeito nas últimas eleições em Sorocaba, eleitoralmente não foi bem sucedido, mas continua fazendo parte, tanto que é pré-candidato a deputado. Como é que você está vendo a administração municipal aqui em Sorocaba, Raul? Olha, eu estou vendo até com uma certa preocupação, viu? Um começo de ano triste, né, para as famílias em Sorocaba, que nós voltamos a um período que tinha até sido apagado na memória dos sorocabanos, né, que são sacos de lixo na rua, né, muito triste. Meu escritório na Cesário Mota ali, o Natal, né, empilhado de lixo no centro da cidade, né, cheio de mosquito, cachorro correndo com saco de lixo na rua, né, e sem contar os bairros da cidade. E eu vi agora que a nova licitação vai ser feita e vai ficar mais caro o contrato e não vai ter coleta seletiva, né. Então, eu até agora não entendi por que rompeu o contrato com a empresa anterior para contratar uma nova que vai custar mais para a cidade, 2 milhões a mais. Para fazer menos. Para fazer menos, né? E não vamos avançar na questão aí da coleta seletiva, que eu estava dizendo anteriormente, né? Existe hoje um desequilíbrio ambiental no mundo, né? Nós temos, até os regimes de chuva estão sendo impactados, né? Você está tendo a falta de água na iminência de ter já está tendo racionamento em São Paulo, na verdade. Tem um problema de planejamento lá, de investimento, a cantareira de 85, de lá para cá não foi feito mais nada nessa área, mas tem também já um processo de desequilíbrio no regime de chuvas, né, por conta do desmatamento da Amazônia, do Pantanal, da nossa Mata Atlântica. Então a questão ambiental é importante, e me parece que o atual prefeito está desintonizado nesse processo, né? Podia chamar as cooperativas, os catadores, chamar as universidades para participar desse processo, as escolas secundaristas, inclusive, ensino médio, mobilizar a sociedade em torno desse tema, porque governar lá ainda não é só a pessoa ficar lá no 6º andar, que é o caso de Sorocaba, assinando documentos, assinando decretos, assinando resolução, né? É também mobilizar a sociedade, claro, com temas importantes, né? Isso que faz o grande político, né? Que as pessoas até chamam de estadistas, né? Aqueles que conseguem mobilizar a sociedade. Eu acho que em Sorocaba nós estamos andando para trás nessa matéria, estamos perdendo muitas oportunidades nessa questão. Então eu estou muito preocupado com a atual administração, né? Eu espero que consiga, somente nesses temas aí, avançar. Governo do Estado, temos aí 4 pré-candidatos já se colocando, né? O Padilha pelo PT, o Padilha inclusive a semana passada surgiu alguns boatos de estar envolvido com esquema de doleiro, aquela coisa toda. Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, que também o nome foi citado em escândalo lá dos fiscais, aquela coisa toda. Governador Geraldo Alckmin, que o PSDB fala, todo mundo também comentando o caso das empresas, dos trens e toda aquela coisa. E o Paulo Scaff, presidente da Fiesp. É tudo igual? Eu acho que na essência sim. Nós vamos ter aí diferentes visões do ponto de vista da administração pública, né? Questões mais secundárias, mas no essencial são todos do mesmo ramo político, né? Vamos dizer assim. É por isso que nós, pessoal, vamos apresentar uma candidatura, né? Nós vamos apresentar o professor Vladimir Safatli, né? Que é comentarista de política e de cultura em vários canais de televisão, professor de filosofia na Universidade de São Paulo, né? É livre docente lá, é pós-doutor. E nós vamos apresentá-lo para discutir as questões mais de fundo no estado de São Paulo, né? O problema do abastecimento mesmo, que é uma questão grave, a política de segurança pública, a PM de São Paulo aí, em 2012, em confrontos, matou mais de 540 pessoas, então é preciso se repensar a política de segurança pública no estado de São Paulo, né? É preciso também repensar a política educacional no estado de São Paulo. Então tem uma série de questões importantes do nosso estado e mais o fundamental, que é chamar a população do estado para participar das questões de governo, né? Então, eu acho que isso é o essencial, esse é o programa, em linhas gerais, que o professor Vladimir Safatli vai apresentar. E a nossa função nesse processo, né, é contribuir nesse projeto e levar essa visão também para dentro do parlamento. Para a gente finalizar, que o tempo está acabando, e o Raul já está andando, porque você não para, você está sempre em movimento, está sempre falando com a sociedade, sou testemunha disso, e nos mais diversos setores da sociedade. Deu uma intensificada, deu uma emagrecida, inclusive, como é que está? Não, nós estamos andando bem, né? É que eu gosto de jogar bola também, domingo, 6h30 da manhã, quase que uma... Igual na igreja. Já está quase nos veteranos. Né? Já está quase veterano. Aquele pessoal que não é muito corneta, que joga naquele campo ali da Rua 7, aquele povo terrível. Então eu tenho
Mas tá rodando bastante. O forte da campanha vai ser na região de Sorocaba, né? Mas como eu tive 20 mil votos fora de Sorocaba na última eleição, muitos apoiadores em São Paulo, na região de Campinas, então nós estamos viajando, né? Já tive na Unicamp esse ano aqui 3 vezes, vou voltar de novo, né? Na Universidade de São Paulo, vou para Araraquara, estou terminando aqui a entrevista, não é datada, mas estou saindo daqui, já estou indo para Itapetininga, no outro programa. E estou com o escritório também de advocacia, então tá bem agitado. Eu gosto disso, a minha esposa que brinca, fala, você fica cansado na eleição, mas você gosta, né? Então eu gosto muito de discutir aí as questões políticas da sociedade, gosto de estudar também um assunto. E vai ser um prazer poder participar dessa eleição, sabe? Eu acho que na minha avaliação, né, eu me sinto muito honrado de ter tantas pessoas que me apoiam, assim, que acreditam nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço. Acreditam no nosso projeto, né? Então, para mim é sempre uma honra muito grande. A campanha nossa é construída de forma coletiva lá, né? Então as pessoas doam recursos e é assim que a gente faz a campanha. Então esse processo me anima muito, me deixa muito energizado e é assim que nós vamos tocar a campanha. E para a Assembleia, né, que na verdade seria uma volta, que eu já estive deputado, voltar para a Assembleia para representar a região de Sorocaba será um orgulho tremendo, né? E quero fazer isso inclusive com brilhantismo. Mas primeiro temos que fazer uma força enorme na campanha, né? Porque a eleição não é fácil. Tá certo, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez ao Raul Marcelo aqui no nosso programa. Lembrando, como sempre, é mais um candidato da nossa região e a gente tem batido nesses programas que Sorocaba tem que votar em candidato de Sorocaba, da região. A região tem que estar fortalecida. O Raul já foi deputado, foi um excelente deputado estadual e que realmente representou a nossa cidade e a nossa região e coloca novamente seu nome nessas eleições desse ano. Raul, foi um prazer falar com você. O prazer foi meu. Um grande abraço aí aos nossos amigos que estão operando lá para fazer funcionar aqui o programa. Obrigado pelo convite, Laína, sempre um prazer estar aqui contigo. Um abraço grande a todas as pessoas e quem quiser continuar essa discussão, é só acionar lá o Raul Marcelo no Facebook ou no Twitter, que eu estou umas 3 vezes por semana, eu entro lá e fico dialogando, debatendo as questões políticas com as pessoas. Eu acho que é muito importante. Um grande abraço. E nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos conversando com a deputada federal Yara Bernardi aqui no nosso cenário. Espero todos vocês. Até lá.